Então eu vou falar sobre a hidroquinona, Salvador. A hidroquinona que é um dos agentes despigmentantes mais utilizados a nível mundial. Realmente, pessoal, a hidroquinona ela é muito indicada, muito utilizada, então muitas pessoas acabam obtendo, mesmo sem tendo prescrição médica, e isso gera transtornos futuramente para esse paciente. Eu fiz alguns apontamentos aqui para tentar destacar. Lembrar que o título da nossa live é Mitos e Verdades, e depois eu vou colocar umas plaquinhas aqui que eu desenvolvi e eu quero a participação de vocês aí nos mitos e verdades. Então, primeira coisa, ela é um agente despigmentante, é fato, vamos falar um pouquinho mais sobre o seu mecanismo de ação, inclusive um ativo muito antigo. Para quem não sabe, a hidroquinona ela foi lançada na década de 60 do século 20. Em 1961, ela é um composto fenólico, então ela tem um caráter mais tóxico. E aí a hidroquinona, ela é realmente, se for bem utilizada, ela pode ter resultados satisfatórios, muito bons, no melasma, nas efélides, nas próprias manchas senis, certo, pessoal? Só que o grande problema é que muitas vezes as pessoas utilizam em excesso, ok? Laira, habla en espanhol. É um pouquinho complicado, mas assim, eu estou falando de la hidroquinona, que é uma substância muito antiga, que é utilizada para melasma, efélides, manchas seniles. É muito utilizada aqui em Brasil, eu creio que em todos os países de Latinoamérica também é muito utilizada. Eu vou falar agora sobre o mecanismo de ação. Vou falar sobre o mecanismo de ação. Por que a hidroquinona ela é extremamente utilizada? Seu mecanismo de ação é muito bom, ela é muito efetiva. Uma característica super importante é que a hidroquinona ela é inibidora competitiva da enzima tirosinase. O que seria isso? Ela inibe competitivamente a enzima tirosinase, que é a principal enzima envolvida na melanogênese. A tirosinase ela é responsável pela diferenciação de tirosina, o aminoácido, que sofre um processo de hidroxilação e dá origem à DOPA. DOPA também sofre ação da enzima tirosinase e forma dopaquinona, através do processo oxidativo. Certo? Então a hidroquinona ela é muito efetiva porque ela faz uma inibição competitiva, ela compete com a enzima, diminuindo a atividade dessa enzima. Os estudos comprovam, os artigos comprovam que essa inibição ela é maior que 90%. Por isso o efeito é realmente muito rápido. Então, para os pacientes que querem imediatismo, a hidroquinona realmente ela cumpre esse objetivo. Ela tem uma efetividade muito mais rápida em comparação aos ativos que a gente sempre trabalha nas nossas lives, certo, gente? E aí acaba ganhando esse mercado em virtude também dessa característica. Ela também provoca inibição da síntese DNA e RNA a nível de melanócitos, das células produtoras de melanina, isso tem que ser considerado também. E ela degrada os melanossomas, que são as vesículas. Lembra lá dos melanossomas? Então ela degrada os melanossomas, inclusive pode causar um dano futuramente, porque ela tem esse caráter citotóxico. Verdade. Ela é uma substância que causa citotoxicidade, toxicidade na célula e também em estruturas como o melanossoma. E isso pode ser um problema. Tá bom, pessoal? Vamos curtindo aí, quero todo mundo curtindo e indicando aí para os amigos que a hidroquinona é uma realidade no Brasil. Eu vou falar agora uma coisa super interessante que muitos profissionais acabam não sabendo. Na verdade, a hidroquinona é muito usada no Brasil de 2 a 4%, é fato. Ela é muito usada nessa concentração. E elas apresentam concentrações distintas. 2%, pela legislação da Anvisa, ela é registrada, se você pegar o número de registro dela, ela vem MS2 e a sequência da numeração dela de registro. Então, o que é que acontece? Pelas regras da Anvisa, pessoal, 2% ela é considerada um produto cosmético. E ao ser considerado um produto cosmético, ele realmente se torna fácil de ser obtido. Tanto é que ele é obtido em gôndolas. Está lá na gôndola, ele é considerado um OTC, que é um produto sobre o balcão, over the counter. E isso pode ser perigoso, porque a gente sabe que o preço também da hidroquinona é muito baixo. É um preço menor, torna ele mais acessível à grande massa da população. Então isso gera transtornos. A 4%, pessoal, a hidroquinona, ela é considerada um medicamento dermatológico. Você sabia disso?
Inclusive até o genérico, vocês sabem que a hidroquinona tem genérico? Pois bem, a hidroquinona tem genérico. Vamos lá, curtam aí. É importante isso, porque teoricamente o valor do genérico a gente sabe que é menor. E se o valor é menor, eles acabam tornando mais acessível à população. Isso é um grande problema. Inclusive, gente, sendo um produto dermatológico, tá? Gemima, tivemos problema no YouTube. Infelizmente a internet aqui não quis funcionar. Ela parou, mas aí eu estou usando aqui a internet do celular. Então, a hidroquinona, ela 4%, a ideia, assim, o correto seria a entrega da prescrição, que ela é feita pelo dermatologista, mas a gente sabe que ela acaba sendo obtida mesmo comprando, chega e vai e compra mesmo, e isso leva a transtornos. Então eu quero que vocês tenham essa definição, que ela pode ser cosmética 2% e ela pode ser medicamento dermatológico 4%. Com relação às formulações magistrais, uma outra coisa super interessante é que a hidroquinona, ela tem uma característica, ela não pode vir manipulada sozinha, ela não pode ser monoterapia, ela tem que ser associada a outras substâncias. E aí, gente, anota isso aí que eu acho que é super interessante. Vocês já ouviram falar na fórmula de Kligman? Pois bem, a fórmula de Kligman é uma realidade. Eu vou indicar aqui a fórmula de Kligman para vocês, fazer uma coisa bem interativa aqui. Vamos lá, vem aqui, pronto, dá para pegar. A fórmula de Kligman, vou anotar aqui para vocês tomarem nota. Fórmula de Kligman. Por que esse nome, Kligman? Porque ela foi desenvolvida pelo americano Albert Kligman. E a fórmula de Kligman, ela tem uma característica, porque ela vem hidroquinona na sua composição, hidroquinona na sua composição, de modo geral 4%, e associado a ela vem o nosso velho conhecido ácido retinóico. Isso mesmo, a tretinoína ou vitamina A ácida. Acho que todo mundo está pegando aí, né? Vamos lá, Henrique, anota aí a fórmula de Kligman. E geralmente esse ácido retinóico, ele vem numa concentração de 0,025 ou 0,05. E sempre vem associado a um corticoide. Vamos pensar, fluocinolona, ou até mesmo hidrocortisona. E aí a concentração vai depender do tipo de corticoide. Por que Kligman? Pessoal, vocês estão vendo aí, por que Kligman fez essa associação de hidroquinona, ácido retinóico e fluocinolona? Por que utilizar um anti-inflamatório corticoide? Todo mundo está conseguindo visualizar aí. Vou voltar para mim aqui, tá bom? Perfeito. Então, por que Kligman ele fez essa associação? Porque tanto a hidroquinona quanto desonida também, Henrique, poderia ser usado, não deixa de ser um corticoide. Muito bem lembrado. Então, por que Kligman ele fez essa associação? Porque tanto o ácido retinóico quanto a própria hidroquinona são irritativos. A gente vai falar já, eu vou falar para você dos efeitos adversos dela. E aí, a ideia é associar o esfoliante, lembrar que a hidroquinona ela trabalha muito bem em pH 4, 4,5. Então, ela farmacotecnicamente ela é muito estável com o ácido retinóico. Já com o ácido glicólico ou ácido mandélico, essa estabilidade, porque ele precisa ter um pH menor, já não é tão boa para a hidroquinona. Então, Kligman foi muito sábio, muito inteligente. E essa ideia de formulação, ela está presente até hoje, tanto nos produtos formulados, quanto também nos produtos industrializados, né? E aí, a hidroquinona vai atuar como despigmentante. E a ideia do ácido retinóico é que ele vai promover renovação celular, inclusive ele interfere na transcrição da enzima tirosinase também, e ele vai ajudar na permeação da hidroquinona. E uma coisa interessante para você anotar aí, Henrique, e os demais alunos, que a hidroquinona ela tem uma excelente permeação na pele, certo? Então ela permeia muito facilmente na pele. Isso pode ser uma vantagem, é verdade. Tá bom? Então, essa formulação de Kligman, ela realmente é efetiva. Agora a pergunta é, e se eu uso o ano inteiro? Se eu uso 6 meses? Será que isso vai ter um resultado positivo na minha formulação? No meu rosto? Ou na região que eu estou aplicando? Então, esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, falamos de mecanismo de ação, falamos de concentração, que isso hoje é super importante.
Uma observação aí para vocês. Existem apresentações comerciais, principalmente na forma medicamentosa, ou seja, 4%, que inclusive na sua composição, a hidroquinona vem associada a ativos fotoprotetores. Você sabia disso? Você já parou para dar uma olhadinha nas bulas dos medicamentos contendo hidroquinona? E aí, a ideia do fabricante, do laboratório, é colocar filtros químicos. Inclusive, na pesquisa que eu fiz, esse fotoprotetor ele chega a ser um fator 15. Porque ele vem na sua composição, por exemplo, salicilato de octila, que é um filtro solar químico ou orgânico, e também a benzofenona, outro filtro químico ou orgânico, certo? Que a ideia é ter baixos FPS. Por quê? É inconcebível uma pessoa fazer tratamento com hidroquinona e não utilizar um fotoprotetor. Então, muitos fabricantes acabam utilizando substâncias de fotoproteção nos seus próprios produtos. Isso é realmente algo bem diferenciado, tá bom? Mas a ideia é que você utilize ou oriente a pessoa a fazer uso do fotoprotetor regularmente, porque ela é muito fotossensibilizante. E aí eu destaco para vocês alguns efeitos adversos, tá bom? Entre eles a dermatite de contato alérgica, que é super comum. É super comum, gente, as pessoas terem esse quadro de dermatite. Inclusive, às vezes você vê que a pessoa usa hidroquinona e você faz aquela pergunta: a senhora usa hidroquinona? E ela olha bem para você e diz que não utiliza. Só que o rosto dela indica que ela está utilizando pelo aspecto desidratado, pelo aspecto extremamente irritado e desvitalizado. Então, muito cuidado. Você sabia que a hidroquinona pode causar hiperpigmentação pós-inflamatória? Pois é verdade. Em alguns pacientes, principalmente melasma resistente, a utilização contínua. E quando eu falo contínua, não é de 3, 4 meses. Tem pessoas, gente, que utilizam anos. Eu trabalhei na manipulação muitos anos e eu tinha lá clientes que faziam, mesmo você orientando, mesmo você citando os riscos, elas realmente continuavam utilizando. Tem até uma pergunta aí: qual seria o tempo ideal de uso? Hoje, com a experiência já de alguns anos aí na profissão, muitos anos, eu acredito que um período curto de 1 a 2 meses no máximo, você pode ter um resultado satisfatório. Mas qual é o grande detalhe técnico, que inclusive é um efeito adverso? A hidroquinona, quando você para de usar, por ela fazer essa inibição muito competitiva, ela acaba fazendo com que a hiperpigmentação retorne. Entendeu, pessoal? E aí acaba aumentando essa pigmentação. Além disso, ela causa a leucodermia, que isso aí é super interessante, mas tem um dano psicológico muito grande nos pacientes. O que é a leucodermia? É a hipopigmentação em confete. Então, essa pessoa que usa em excesso a hidroquinona, ela vai ter regiões mais claras, hipopigmentadas. Lembra que eu falei que ela era citotóxica? Então ela vai destruir o melanócito, que é a célula produtora de melanina. Então, onde está hipopigmentado, vai ficar difícil, na verdade, gente, de ter essa repigmentação. Isso é muito comum em pacientes que fazem uso a longo prazo de hidroquinona, certo? Inclusive, ela tem uma disfunção estética, e ela vai causar um efeito adverso que se torna uma disfunção estética terrível, que é a ocronose exógena. Você, profissional da estética, conhece a ocronose exógena? Já ouviu falar, ouviu em algum paciente? Fala para mim, vamos lá, vamos conversar aí. Alguém conhece a ocronose exógena? Já escutou esse termo relacionado à hidroquinona? Ela é uma característica, ela é um pigmento de caráter não melânico, não é melanina aquilo ali. Foi uma reação adversa justamente ao excesso da hidroquinona. Então, a ocronose exógena, ela acomete principalmente pessoas com fototipos mais elevados, aí fototipo 5 e fototipo 6. E isso é terrível, porque baixa a autoestima dessa pessoa e é uma pigmentação de coloração acinzentada, fuligem. E aí essa pessoa, ela fica com essa hiperpigmentação, essa mancha, literalmente. Pois é, se você não conhece, depois de uma pesquisadinha na internet, você vai conseguir visualizar isso que eu estou passando para você. Então, nessa região, principalmente da bochecha aqui, principalmente, a paciente fica com uma coloração cinza. E é muito difícil, inclusive não tem tratamento, por quê? Porque ela não tem caráter melânico. E também não é de hemosiderina.
certo? E aí vai trazer muitos transtornos a esse paciente, tá bom? Ainda é nefrocarcinogênico e a ideia desse retorno, que na minha opinião é o grande vilão aí da hidroquinona também, porque a pessoa para de usar e depois volta a ter a hiperpigmentação e usa de novo. E aí eu costumo dizer que são escravos da hidroquinona, porque eles não conseguem largar a utilização da hidroquinona. E isso é um grande problema, porque a gente tem que orientar, fazer a conscientização. A hidroquinona, gente, para quem não sabe, ela é utilizada inclusive como estabilizador de tintas e também de verniz. Então isso aí mostra o potencial negativo que ela pode causar na nossa pele. Não é verdade, Amanda? E aí são as características negativas aqui da hidroquinona. Então eu vou fazer um resuminho aqui para vocês, certo? Eu vou tentar reproduzir aqui um resumo e aí um esqueminha para que vocês anotem aí. A ideia é vocês estudarem mesmo, né? Assim como eu estudo para fazer as lives, eu quero que vocês estudem aí. Vamos anotar aqui e fazer um esquema. Vamos colocar aqui hidroquinona. E aí nunca mais você vai deixar a sua paciente fazer uso indiscriminado de hidroquinona, certo, gente? Então, mecanismo de ação. Vamos lá. Inibição da tirosinase. Então, inibição não competitiva da tirosinase. Uma outra coisa super importante é inibição da síntese de DNA e RNA aí dos melanócitos, né? Que são as células produtoras de melanina. E outra coisa super interessante é a citotoxicidade, que isso aí no caso com a degradação dos melanossomas. Degradação dos melanossomas. Ok? Obrigado, Amanda. Trabalho muito com as suas formulações. Muito obrigado. Amanda, nuestra alumna chilena brasileira, não? Graças, Amanda. Outra coisa muito importante para você anotar aí nos seus apontamentos é a concentração, 2%. Quando 4% tem um caráter medicamentoso, quando 2% ela tem um caráter cosmético. Tá bom? Lembrando que esse termo cosmecêutico pela Anvisa ele não existe. Tá bom? Ela deve ser sempre associada a filtros solares. Então, hidroquinona e filtro solar é uma dobradinha. Então, se sua paciente faz uso da hidroquinona e não quer largar de maneira nenhuma, você tem que orientar ela a utilizar filtros solares, e esses filtros solares aí, vamos pensar com um FPS mínimo de 30 e um PPD no mínimo aí de 10. A gente já vem trabalhando muito com os filtros solares, né? É verdade, aí a colega falou sobre a questão das prescrições. Então anotem aí essas observações. O que é que a gente pode citar mais? Seus efeitos adversos. Isso é muito importante a gente ter em mente, justamente para tentar orientar nosso paciente e conseguir avaliar isso na anamnese. Uma boa anamnese vai fazer toda a diferença. Então, dermatite de contato. Ok? Anota aí, Henrique. Outra característica dela é a hiperpigmentação pós-inflamatória. Outra coisa super importante é a hipopigmentação. No caso aí, a leucodermia. Também a ocronose exógena. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, dá uma pesquisada na internet, certo, gente? A ocronose ela é terrível para as pessoas que são acometidas por ela. E também outra característica é o retorno da
do melasma, vamos botar assim. Então isso acaba deixando a pessoa extremamente chateada. Então aqui, para quem ainda não anotou, observe aí todas as características da hidroquinona, tá bom? Vamos pegar aqui um piloto aqui em vermelho para a gente marcar, sinalizar. Depois tira o print aí, marca o professor, porque realmente aqui a fórmula de Kligman, tá bom? Aqui a questão da importância dela, mais os filtros solares, as concentrações padrões e principalmente, gente, a questão dos efeitos adversos. Eu sugiro que vocês deem uma atenção especial ao detalhe dos efeitos adversos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Sinaliza para mim se vocês gostaram. É a primeira vez que eu estou fazendo esses esqueminhas assim. E sinaliza para mim se vocês estão gostando dos esquemas. A ocronose exógena é um efeito confete? Não, a ocronose é uma mancha, é uma pigmentação não melânica que é característica de pacientes geralmente com fototipos mais elevados e que fazem uso por muito tempo, né? Uso prolongado de hidroquinona. A fórmula de Kligman aqui para vocês é uma associação de hidroquinona, ácido retinóico e um corticoide, certo? E um corticoide também. Anota aí, Ortega, ok? Acho que é super interessante e super válido aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram aí, curtam bastante aí, para que a gente consiga ter uma visualização melhor possível. Tá bom? Então essas são as orientações. Ela pode ser considerada um agente despigmentante fantástico, é fato. Só que o detalhe técnico é que muitas vezes, pelo fato da hiperpigmentação retornar, e aí as pessoas acabam utilizando por um período muito prolongado. Quem tem rosácea pode usar? Não aconselho. Olha só os efeitos adversos aqui. Rosana Varela. Olha aí, Rosana Varela. A dermatite de contato. Então, a pessoa que já tem rosácea já tem uma pele muito inflamada, desidratada, sensibilizada. Então, ela não é ativo para ser utilizado nos pacientes com rosácea. Tá bom? Isso mesmo. Vamos printar aí e depois marcar o professor, que é uma didática diferente, mas eu acho que super válido para aumentar o conhecimento aí de vocês. Eu vou trazer de novo para mim, para a gente continuar aqui nossa live, tá bom? Espero que vocês tenham anotado tudo. E depois façam as anotações aí, para que seja possível. Bom, pessoal, vamos lá. Para que seja possível, vocês, através da anamnese mais detalhada, conseguir avaliar bem esse paciente. Tipo assim, a ideia, chega paciente com essas características que eu falei, vamos pensar, uma pele muito ressecada, extremamente desidratada, com dermatite, e aí o que é que você escolhe? Um ácido glicólico, sei lá, 20, 30%. Isso vai gerar um transtorno para essa paciente e muitas vezes o resultado é extremamente negativo, levando à descredibilidade, que isso realmente é terrível para nós profissionais de saúde estética. Tá bom? Então, uma boa avaliação, você conseguindo observar. Eu sempre costumo fazer essa analogia com os alunos da graduação. Parece aquelas bonecas mais antigas, aqueles bebês, tem um aspecto plastificado, aquele rosto. Aquela pele muito brilhosa, mas é um brilho seco, opaco, uma coisa diferente. Você vê que é uma pele fininha, super sensível. Então, a colega que perguntou aí sobre pacientes com rosácea fazer uso de hidroquinona, não considera o ativo ideal para hidroquinona. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, desse esquema, para ficar bem dinâmico. E agora chegou o momento das perguntas, né? Porque, na verdade, a ideia é mitos e verdades sobre a hidroquinona. E aí eu quero a participação de vocês. Vocês respondem mito ou verdade, tá bom? Então, o primeiro questionamento é: a hidroquinona não pode ser utilizada durante o dia. Isso aqui é um mito ou verdade? Vocês conseguem visualizar aí? A hidroquinona não pode ser utilizada durante o dia. Mito ou verdade? Responde aí para mim. Vamos lá, gente. Vamos participar. A Andresa falou que é verdade. Quem mais? A outra colega aqui falou que era mito. Natália falou que é verdade. Gleice falou que está muito bom. Obrigado. A Andréia falou que é verdade, Gleice falou que é verdade. Bom,
Então, nessa perguntinha aí, hidroquinona não pode ser utilizada durante o dia, na verdade, é verdade mesmo. Verdade. Tá? Então, não é mito. Não. Hidroquinona não deve ser utilizada durante o dia, não, gente. Ela é muito fotossensibilizante e ela é extremamente irritativa. Então, o horário de se utilizar hidroquinona, certo, Betânia Ortega? É à noite. Então, você higienizaria a face, utilizaria a hidroquinona e pela manhã deixa absorver. Lembrar que ela tem uma excelente permeação. E aí deixa absorver para poder deitar. E no outro dia higieniza essa face e aplica imediatamente fotoprotetor. Lembra que eu disse da sinergia com o fotoprotetor? Tem que utilizar. Então é verdade. Outra perguntinha agora, vamos lá, quero todo mundo participando. Hidroquinona provoca, essa é fácil, né? Eu falei muito, mas vamos lá. Hidroquinona pode provocar HPI, hiperpigmentação pós-inflamatória? Mito ou verdade? Vamos lá. Mito ou verdade? Ela pode provocar hiperpigmentação pós-inflamatória. É um mito ou é verdade? Mito ou verdade, gente? Vamos lá. Digita para mim. Verdade. Verdade a Rebeca. Monara, sim. Carla, sim. Nuestra alumna de Chile. É verdade ou não é verdade? Deise, verdade. Realmente, vocês têm razão. Como foi falado, a hidroquinona, quando utilizada em excesso, ela realmente vai causar hiperpigmentação pós-inflamatória. E depois, para diminuir essa pigmentação, é muito difícil. Teve uma colega que falou sim, depende muito dos cuidados do paciente, que é fundamental. É verdade, esse feedback é super importante, mas infelizmente nós sabemos que a conduta muitas vezes não é a ideal. Então elas prometem que vão usar fotoprotetor, elas falam que não vão à praia, infelizmente no sábado e domingo e vão à praia, se expõem ao sol e não usam protetor. E fica realmente uma hiperpigmentação, Andréa, muito feia, terrível e difícil de ser tratada posteriormente, tá certo? Uma outra pergunta aqui. A hidroquinona cura o melasma? Isso é um mito ou é uma verdade? Obrigado, Gleice. É mito ou verdade? A hidroquinona, ela cura o melasma? Vamos lá, o que é que vocês dizem aí? É verdade ou é um mito? A hidroquinona cura o melasma? Romina Trevisan, Nuestra alumna de Argentina, é um mito. Monara, verdade, mito, mito, Delis, mito também, Ranucci, mito, Luana, mito. Realmente, vocês têm razão, gente. Não existe cura para melasma. O que você pode obter com a hidroquinona, mesmo em período muito curto, é uma melhora clínica. E talvez eu acho que o grande detalhe técnico seria uma manutenção desse melasma com a utilização de despigmentantes aí, mais suaves, derivados de plantas, derivados de flores, caráter mais natural. Andrea de Chile também. E utilizar substâncias com esse caráter menos sensibilizantes para a manutenção e a importância do nutricosmético, ok? Ela atenua as hiperpigmentações, mas não é cura, é mito, é verdade. Então, para os alunos de Latinoamérica, na verdade, hidroquinona não é uma cura para melasma, e sim diminui o melasma. Solo que a ideia é um tratamento de mais dias com substâncias com caráter natural, com substâncias obtenidas de flores, ok? Coisas suaves. Tranquilo? Associar tranexâmico na clínica e hidroquinona no home care? Eu vou falar o que eu considero. Eu não utilizo hidroquinona. Temos uma substância que possui uma molécula quase que semelhante à hidroquinona, chamado alfa-arbutin. O alfa-arbutin, ele vai fazer um mecanismo de ação idêntico ao da hidroquinona. Claro, é fato, os estudos comprovaram que ele não é tão efetivo, certo, gente? Então, anota aí, alfa-arbutin, ele não é efetivo como a hidroquinona, ele é menos efetivo, mas ele apresenta mais segurança, ok? Então, vocês têm muito mais segurança
com o arbutin, o alfa-arbutin, em comparação, por exemplo, com hidroquinona. Então, me gusta mais trabalhar com alfa-arbutin. Eu gosto mais de trabalhar com alfa-arbutin, ok? Tranexâmico e cisteamine depois. Na verdade, se fosse escolher entre hidroquinona e cisteamine, eu trabalharia com cisteamina. Eu acho que ela é muito efetiva, só tem que observar essa sensibilidade em virtude da questão do tempo de aplicação. Então, se você tem um tempo aí de 3, 6 horas e a paciente não teve sensibilidade, Andréa, não tem problema. Ela continua usando, tá? Mas eu acredito que a ideia hoje é trabalhar mais com cisteamine. Ok? Se uma pessoa falou aqui, a Romina, a necessidade de chegar aos riesgos e podemos tratar com maior segurança. É verdade, Romina, essa é a ideia. Temos hoje muitas substâncias aclaradoras que não provocam reações adversas. Esta é a ideia. Perfeito, Romina. Uma profissional maravilhosa de Argentina. Que mais? Tenho excelentes resultados com ele, alfa-arbutin, é verdade. Eu quero mandar um abraço para Mima. Então, um abraço para Mima. Tá bom? Romina, obtenho muitos resultados com azelaico, alfa-arbutin sem risco. Exato. Ácido azelaico também, ele é muito efetivo e ele não tem os riscos de hidroquinona. Inclusive é uma alternativa, né? Os médicos geralmente eles prescrevem hoje muita coisa também com ácido azelaico. Perfeito. Sim, está correto. Ok? Que mais? Sim, Gemima foi nossa aluna da Cosmetologia 360 Online, uma super aluna, muito focada, ok, gente? E para completar, vamos lá, curte aí, envia os aviãozinhos aí para tentar dar uma movimentada aí e indicar para os colegas, tá? E o que eu explorei muito, hidroquinona provoca ocronose exógena, questão de prova, isso aqui é questão de prova na graduação, o que é que vocês acham? Ela promove ou não promove? É mito ou verdade? A ocronose por hidroquinona. O que é que vocês acham? Vamos lá, quem entendeu? Verdade, né? Cris Burkett. De onde você é, Cris? Daisy. Daisy é de Natal, né? Minha aluna de Natal. Lívia, verdade. Luana, verdade. Isso mesmo. A hidroquinona, como exploramos bastante, ela é responsável por essa disfunção, esse efeito adverso, chamado de Curitiba. Que bom. Então, ela é chamada de, né, essa hiperpigmentação que acomete pessoas com fototipos mais elevados. Eu já tive a oportunidade de visualizar e ela é terrível. Inclusive, a pessoa tinha transtornos psicológicos, em virtude, era uma senhora, quase 60 anos, tinha transtornos psicológicos em virtude dessa hiperpigmentação ocasionada pelo mau uso da hidroquinona. A gente sabe que na década de 80, 90, início dos anos 2000, a hidroquinona era muito prescrita. Vocês não têm noção, Ângela, vocês não têm noção de quanto se manipulava, fora o genérico que hoje tem, os produtos de drogaria, né, que tem hidroquinona na sua composição. E realmente o índice muito grande de vendas. E uma coisa que me veio à mente agora, eu lembrei aí de um tempo atrás, é que a hidroquinona ela também se oxida, viu, gente? Ela tem essa característica. Ela se oxida muito e aí muitas vezes o produto está todo enegrecido e a pessoa continua utilizando, podendo causar uma sensibilidade ainda maior. Romina tem uma pergunta. Carlos, o que você acha sobre o sabonete Dove para higienização? Muitos dermatologistas aqui recomendam para uso diário. Que pH terá? Bom, se for em barra, não me gusta, Lloyd Rabon. É uma marca de qualidade, só que eu creio que não é ideal para tratamentos de estética. Então, a ideia, eu creio que na Argentina tem, por exemplo, Aveno, ou, por exemplo, com substâncias tipo avena, tipo ácido hialurônico, Rabon de profissional, de utilização profissional. Não me gusta trabalhar com coisas de dia a dia, por exemplo. Não me gusta. Tranquilo? Não utilizaria em meu paciente.
Ok? Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Sim, claro, é a ideia. Utiliza as linhas que tem na Argentina. Temos muitas linhas de qualidade. Então, essa é a ideia, não? Cetaphil. Cetaphil, Mário. Mário sempre em nossas lives, não, Mário? Hidroquinona com ácido glicólico, precisa de ajuste de pH? Pois é, como ela tem essa característica de ter pH acima de 4 e o ácido glicólico precisa de um pH mais baixo, é uma incompatibilidade, né? De nada, Romina. Graças a ti por sua participação. Não é verdade? Ok? Temos outras perguntas? Tem outras perguntas? Vamos lá, gente. Qual o tempo correto de uso da hidroquinona? Não existe um tempo definido. Pelo que a gente falou aqui, a ideia é você usar o menor tempo possível, 1 mês, 2 meses, quem sabe, e depois fazer uma manutenção com despigmentantes mais seguros. Acho que talvez essa seja a ideia, né, gente? Para quem usa. E para quem não usa, eu particularmente não indico hidroquinona. Eu substituo muitas vezes pelo alfa-arbutin. Tá bom? Pelo alfa-arbutin, que eu acho que também é bem efetivo e não tem os riscos de hidroquinona. Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, super interessante. Não sei quanto tempo aí de live, mas a ideia, o tempo dependente dela, assim, eu não encontrei nenhum estudo que falasse precisamente o tempo, entendeu? Então, eu não vou opinar para você, porque realmente, tá? Ativo hidratante é aveia coloidal. Hoje é um ativo barato e de qualidade. Tá bom? 2, 3%. Geralmente é arbutin 3 a 5%. Tranquilo? Então curtam aí bastante. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa ao pessoal que estava lá no YouTube, mas infelizmente tem coisas que fogem ao nosso domínio. Mas a gente está aqui tentando fazer um trabalho de qualidade, um trabalho científico, né? A ideia é vocês pesquisarem através de artigos, coisas de qualidade, livros, que possam aumentar o conhecimento teórico. O conhecimento teórico vai fazer você também ter mais resultados clínicos. É um conjunto, tá certo, gente? Então essa é a ideia. O efeito da cisteamine é melhor, ok, Cris? O efeito da cisteamine é melhor, mas agora a cisteamine ela é mais reativa, tá bom? Espero que vocês gostem, façam aí prints da live, marque as colegas, para que mais pessoas consigam obter esse conhecimento que vocês obtiveram hoje. Professor Danilo, Exil Resorcinol, Skin Whitening Complex, Astronexam, verdade, são possibilidades de manutenção para evitar possíveis reações aí de hidroquinona, Danilo. Ok? Muito obrigado, que aulão. Então, prazer estar com vocês. É muito bom trabalhar com o que se gosta. E espero que vocês tenham gostado aí sobre mitos e verdades da hidroquinona. Tá bom? Um grande abraço. E, por favor, quem puder, divulga aí para os amigos da saúde estética para cada vez mais as pessoas terem acesso a esse conteúdo que a gente traz com muito carinho e muita dedicação. Ok? Grande abraço e até a próxima.